Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Para nos situarmos aqui no nosso contexto, esse capítulo inicia com uma situação de um centurião da corte romana que morava em Cesareia, uma cidade assim que era litorânea, e ele tem uma visão durante o momento de oração dele. Ele era um gentio, não era um judeu. Ele tem uma visão de um anjo que se dirige a ele e diz que ele procure a Pedro, que se encontra nessa cidade, para que pudesse dizer palavras a ele que eles precisavam ouvir. E o contexto que nós vamos ler é quando Pedro então reúne alguns dos seus homens, alguns de confiança que estavam ali com ele, e segue até a casa de Cornélio. Então nosso texto começa a nossa leitura aqui no verso 23. Como tema desse sermão, o pessoal gosta de registrar um tema, é o poder e efeito das Escrituras na vida do homem. O poder e efeito das Escrituras na vida do homem. Diz aqui o verso 23 em diante: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, os homens que foram encaminhados por Cornélio. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até o verso de número 33, vamos, irmãos, mais uma vez orar a Deus. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso e santo, Pai. A Tua palavra é preciosa. Somos gratos porque a temos disponível. Podemos ouvi-la, podemos lê-la, podemos falar dela. E rogamos que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, fale conosco esta noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. As declarações acerca da palavra de Deus e o seu efeito na vida do homem devem ser conhecidos de todo crente. Todos nós devemos saber, à luz da própria palavra, o poder e o efeito que a palavra de Deus tem ou deve ter sobre as nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, por exemplo, o autor diz o seguinte: que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ainda penetrante até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
A palavra de Deus, portanto, é a espada de dois gumes, é comparada. O profeta Jeremias também, da parte de Deus, declara ao povo que a sua palavra, ele declara como uma pergunta: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, a palavra de Deus é fogo, é martelo que esmiuça a penha, é a espada de dois gumes. E à luz desses comparativos, a questão que se levanta é: por que essa palavra de Deus, pregada, lida, ouvida, ensinada, tem causado tão pouco ou quase nenhum efeito nos púlpitos das igrejas, nas famílias e nos crentes individuais? Se ela é tão poderosa, por que nós não vemos na nossa vida tanta transformação como deveríamos ver? Não experimentamos tantas mudanças como deveríamos experimentar. O que acontece? Se a palavra de Deus é a espada de dois gumes, se ela é fogo, se ela é martelo que esmiuça a penha. Muitos passam anos ouvindo sobre perdão, sobre compromisso com Deus, sobre santificação, sobre a tolerância, sobre o amor, sobre voltar à outra face, sobre maledicência, mentira, fidelidade, mas por vezes quase ou nenhum efeito dessas palavras se notam em nossas vidas. Passamos anos ouvindo a palavra, anos sendo exortados, anos sendo ensinados, e muitas vezes pouco ou quase nada se vê na vida de muitos. Não vemos transformação, não vemos mudança, olhamos para a nossa própria vida. Geralmente nós olhamos para a vida dos outros, mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, não vemos mudanças. O que acontece se a palavra de Deus é tão poderosa? Talvez nos falte aplicar a exortação lá de Tiago, capítulo 1, versículo 22, quando ele exorta a não sermos ouvintes negligentes, ou apenas ouvintes da palavra, enganando-nos a nós mesmos. E com isso nós não atentamos ao grave perigo que nos rodeia por conta dessa ausência de transformação. O resultado não poderia ser outro, senão cristãos vivendo lutas, dificuldades nas áreas das mais diversas, e não por falta de ensino, mas por falta de prática da palavra de Deus. Ouvimos muito. Se nós fôssemos fazer as contas, se você é um cristão assíduo na igreja, você ouviu pelo menos 52 sermões por ano você tem ouvido. Se você faltou em alguns, ainda vai dar um bom número de sermões. Se você é alguém que também participa dos estudos bíblicos, o mesmo número de estudos bíblicos. Temos ouvido muito, temos tido a oportunidade de aprender muita coisa, fora as demais reuniões, as demais devocionais e tantas coisas que nós temos ouvido. Enfrentamos grandes dificuldades, lutas, por vezes, não por falta de ensino, não por falta de ouvir das coisas de Deus, mas por falta de prática. Isso demonstra que muitos, de fato, muitos de nós, não têm ouvido a palavra com o coração e mente abertos. Não temos dado ouvidos, de fato, às suas exortações, às suas advertências. E assim, o fio da espada que é cortante, o martelo que é forte a ponto de esmiuçar a penha, nós temos ouvido, mas essa espada não nos corta. Esse martelo de Deus cai sobre nós constantemente, mas nós nem sequer pestanejamos. O que acontece? Nós também não nos perguntamos, por exemplo, por que a palavra que eu ouço semanalmente não me causa efeito? Por que não muda nada em mim? Nós não perguntamos isto. Nós ouvimos um sermão no domingo e é mais um sermão. Ouvimos um estudo na quarta-feira, é mais um estudo. E assim sucessivamente. Nada acontece na nossa vida, nós não nos questionamos, o que está acontecendo comigo?
nem ainda nos questionamos como evitar que isto continue assim, como evitar que eu continue ouvindo a palavra e nada aconteça na minha vida e nada mude. O que está ao meu alcance fazer para que a palavra de Deus opere vida, gere mudanças no meu coração, no meu modo de ser, no meu modo de viver, mude os meus conceitos, os meus valores, para serem mais parecidos com aqueles que são os de Jesus? O que nos falta? Observe que esta passagem lida pode nos ajudar quanto a estas questões. Vejam que Pedro, ele se dirige a um grupo diferente dos judeus. Ele se dirige aqui a um grupo que não conhecia a história de Deus como os judeus conheciam. Era um povo eram os gentios que estavam ali. Ele se dirige a esse povo que não conhecia os profetas, que não conheciam os feitos de Deus como o judeu conhecia, a sua palavra, não conhecia o peso e a autoridade da palavra de Deus como os judeus conheciam. Eles eram gentios. A ignorância deles quanto ao ensino bíblico se revela desde a chegada de Pedro. Vejam o versículo 25, diz assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, e saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés o adorou. E Pedro imediatamente o corrigiu. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem. Era um grupo diferente. Pedro estava constrangido sem motivo, mas ele se constrangia. Por quê? A mente judaica, ele ainda tinha a mente judaica, que ele não podia se misturar com pessoas que não fossem judias. Na mente dele, isso era uma impureza. Então ele foi para lá porque ele foi constrangido, ele teve uma visão. Se nós lemos o texto que antecede os nossos versículos aqui, ele teve uma visão em que ele via animais impuros, e ouvia uma palavra: mata e come. Ele diz: não vou comer porque eu sou impuro, não posso comer essas coisas. Mas Deus fala: olha, o que eu santifiquei você considera puro. Então ele entendeu ali, ou devia ter entendido ali, mas ele vai constrangido. Ele chega a esse grupo se desculpando até, né? Ele encontrou muitos ali, diz o versículo 27, e o 28 diz assim: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro estava constrangido em ir até ali, em falar com esse grupo que não eram de judeus, mas é com este grupo de pessoas ignorantes quanto ao ensino, quanto à autoridade das Escrituras, que nós aprendemos lições básicas acerca do que está ao nosso alcance fazer para que os efeitos da palavra de Deus se manifestem na nossa vida. É com esse grupo que nós podemos aprender o que eu posso fazer para que a palavra de Deus se manifeste mais poderosamente na minha vida, gere mudanças, gere transformações. O que eu posso fazer? Esse grupo nos ensina. E a primeira lição a se observar com respeito a isto é o modo como nós ouvimos a palavra de Deus. Primeira coisa que nós podemos aprender com eles: o modo que ouvimos a palavra de Deus. Atente aqui para o versículo 33 particularmente, atente para as palavras que eles dirigem a Pedro. Eles dirigem uma palavra a Pedro. Portanto, sem demora, diz aqui Cornélio dirigindo a Pedro: portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na tua presença, prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Primeiramente, eu destaco essa palavra prontos. Esta simples palavra nos dá noção do interesse, da motivação que envolvia esse grupo naquele momento. Indica que eles estavam preparados, abertos, desejosos para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Eles queriam ouvir. Não estavam ali prontos para cumprir um hábito, para cumprir um ritual domingueiro. Muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, se resume a esses hábitos.
Eu vou na igreja no domingo. Por quê? Porque é domingo, é o dia que eu tenho que ir, aí eu vou na escola dominical, aí eu vou no domingo à noite, ou então vou no estudo bíblico. Eu, cumprindo um ritual, muitas vezes é isso que a nossa vida se manifesta. Mas eles, diferente de tudo isso, eles não estavam ali para receber uma bênção material, como muitos vão para a igreja, cumprir esse ritual. Eles estavam ali prontos para ouvir. Prontos para ouvir. E sem dúvida, isto faz toda a diferença. Levar a palavra a eles era como oferecer água a um sedento. Era como oferecer pão a um faminto. Ele ia receber. Ele ia se apropriar daquilo que é dado a ele. O interesse do grupo em saber o que Pedro tinha para dizer, tornou esse grupo receptivo, prontos para ouvir a palavra. A questão para nós deve ser inclusive esta: qual a motivação e interesse que nos envolve nesse momento? O que eu estou fazendo aqui na igreja? Cumprindo um ritual? Cumprindo o meu compromisso rotineiro de domingo? Não era assim que essas pessoas se colocaram naquele momento. Eles estavam ali prontos para ouvir. A mente deles, o coração deles estava pronto para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Esse é o primeiro ponto que vai fazer diferença. É o modo como você ouve a palavra de Deus. É o que te traz à igreja no domingo. Isso já vai ser um preparo de como você vai ouvir essa palavra, que efeito essa palavra vai fazer na sua vida. O segundo ponto, não menos importante, é o que e quanto estamos dispostos a ouvir da palavra de Deus. O que e o quanto estamos dispostos a ouvir da palavra de Deus. Veja que aquele grupo estava pronto não só para ouvir, mas para ouvir tudo. Tudo. É interessante, estamos aqui, né? Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo. Não era alguma coisa. Eles não sabiam o que iriam ouvir. O que será que Pedro vai dizer? Eles não sabiam o que ele ia dizer. Se as palavras que Pedro ia trazer iriam contrariar os seus conceitos, o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Se a palavra que Pedro ia dizer, ia expor os seus pecados, se ia causar tristeza ou alegria, se ia trazer alívio ou pesar, solucionar ou não seus problemas, eles não sabiam disso. Mas eles estavam prontos para ouvir tudo aquilo que Pedro tinha para dizer. Muitos na igreja estão prontos para ouvir uma palavra de Deus, mas que fale de amor, que fale de misericórdia, que fale que Ele abençoa o seu povo, que Ele protege os seus, que Ele restaura o quebrado, que Ele resolve os problemas, que Ele realiza os sonhos. Muitos vêm para a igreja prontos para ouvir isto, mas não para ouvir tudo. O que Deus tem para me dizer? Será que Ele vai me confrontar? Será que Ele vai me provocar? Será que vai me incomodar aquilo que Ele vai dizer com o meu modo de viver, com o meu modo de agir? Será que Ele vai contrariar muita coisa que eu tenho vivido, que eu tenho feito? Muitas vezes nós estamos prontos para ouvir algumas coisas da parte de Deus, algumas coisas no culto, mas não tudo. Estamos prontos para ouvir às vezes que Deus requer justiça, que Deus requer fidelidade, que Deus requer santidade, que Deus requer obediência, que Deus requer renúncias, que Deus requer sacrifícios. Sim. Se você não está disposto, se você não está preparado para se sacrificar, para renunciar, como que você vai seguir a Jesus? Muitos cristãos não estão dispostos a sacrifícios, as renúncias, ou então ele separa, essas daqui eu vou, essas daqui não, essas sim, essas não. Sou eu que vou dizer o que eu vou sacrificar, sou eu que vou dizer o que eu vou renunciar. Ou seja, não estamos prontos para ouvir tudo. Mas há um outro detalhe ainda, nesse
tudo, aqui que Cornélio diz para Pedro, tudo, não só ouvir tudo o que, mas tudo quanto Pedro tinha para dizer. Não só o que Pedro tinha para dizer, mas quanto ele tinha para dizer. Muitos vêm à igreja com o tempo contado. Isso é tema, isso é tema repetido já. Muitos vêm para a igreja com seu tempo contado. Os minutos vão influenciar grandemente o interesse dele em ouvir a palavra. Se começar a passar muito do horário, ele já começa a perder a atenção naquilo que está sendo dito. Para os filmes, para as séries, para as redes sociais, nós temos todo o tempo do mundo. A gente é capaz de sentar num sofá e ficar vendo redes sociais ali horas. É Instagram, é isso, é aquilo, é novidade, é não sei quem que falou isso, é muito tempo. Temos todo o tempo para isso. O futebol, se ele tiver prorrogação, fica mais emocionante. Já foram 1h30, mais o tempo de intervalo, agora vem a prorrogação e tem mais tempo. E se for para a disputa de pênaltis, mais ainda. A gente tem todo o tempo e está ali, vibrando. Mas a nossa atenção à palavra de Deus tem os minutos contados. Tem os minutos contados. Aquelas pessoas não sabiam quanto tempo, nem o que, nem quanto tempo Pedro iria falar. Eles não sabiam nada disso. Eles não tinham noção. Eles também tinham seus afazeres, provavelmente. Para eles também o tempo era importante, como é importante para todos nós. Mas agora eles se dispõem a ouvir tudo, cada palavra, cada ideia que Pedro tinha para transmitir. Mas há outro ponto fantástico ainda que faz diferença. Então, primeiramente, o modo como você está preparado para ouvir a palavra de Deus. Será que você vem para a igreja pronto para ouvir a palavra de Deus? Será que você vem para a igreja pronto para ouvir tudo o que vai ser dito? Tudo quanto vai ser dito? O outro ponto aqui, um terceiro ponto aqui deles nos revela aqui um segredo especial com relação aos efeitos da palavra de Deus na vida dessas pessoas ali que estavam com Cornélio e também nas nossas vidas. É a consciência de que a palavra que estamos prontos para ouvir vem do Senhor. Consciência de que a palavra que você vem à igreja para ouvir, geralmente a gente pensa assim, bom, foi o pastor Edivaldo que preparou a palavra, foi o pastor Nelson, foi o presbítero A, B ou C que preparou a palavra. E aí nós perdemos de vista que Deus nos fala através dessas pessoas. E esses homens aqui, ignorantes a essa questão espiritual, veja o que eles dizem aqui para Pedro: estamos aqui todos, está lá no versículo 33 ainda, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Nós sabemos, Pedro, que aquilo que você vai nos dizer é o Senhor falando para nós. Isso faz, irmãos, toda a diferença. Nós temos vindo à igreja para ouvir pastores, para ouvir presbíteros, para ouvir homens. Não viemos à igreja preparados para ouvir da parte do Senhor para nós. E isto esclarece esse prontos para ouvir tudo que tinha para dizer, o quanto ele tinha para dizer. Eles tinham ciência de que isso vinha da parte de Deus. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Mais ainda que isso, mais ainda, eles tinham noção, presta atenção nisso, esses homens que não eram do povo de Deus, que eram gentios, como diriam os judeus, veja a noção que eles tinham. Aqui no início do versículo diz assim: portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus. Nós não temos essa consciência que Deus está aqui.
Nós temos essa teoria na nossa mente. A nossa mente não sabe, não, Deus está em todo lugar. Opa, teoria tranquila, boa, perfeita, é isso mesmo. Ô, teólogo. Mas nós não entendemos isso, nós não temos essa consciência na prática. Deus está aqui. E esse grupo, ignorante às coisas, eles tinham consciência, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha, onde que ele viu isso? Na presença de Deus. Às vezes nós vemos a igreja e não consideramos isso. A gente até canta, Deus está aqui. Mas a nossa consciência não nos certifica o suficiente que Deus está presente no culto, como esses homens tinham, e isso fazia toda a diferença naquilo que eles iam ouvir também, sabendo que vinha da parte de Deus, que Deus estava naquele lugar. A ausência desta consciência de que a palavra que nós ouvimos vem da parte de Deus, de que Deus está presente, sem dúvida isso afeta completamente aquilo que nós aplicamos, aquilo que nós verdadeiramente consideramos, do sermão que nós ouvimos, do culto que nós prestamos a Deus. E domingo após domingo se torna apenas mais um culto, mais uma obrigação cumprida. Esse grupo que Pedro foi atender, eles nos ensinam coisas preciosas. Eles nos advertem, eles nos exortam, eles nos incomodam, porque nós conhecemos a Deus, nós falamos tanta coisa, fazemos orações e tudo, mas na prática nós não vivemos dentro dessa consciência que esse grupo vivia. Sem dúvida, estas razões são fundamentais para que a palavra de Deus não seja operosa na vida da gente. Para a gente tem sido sempre mais um sermão. Não incomodo se não perdoo, não me incomodo se não tenho compromisso de fato com a igreja, não me incomodo se de fato eu não ponho meus talentos, meus dons a serviço do Senhor. Eu não me incomodo, o pastor está pregando, ele está ouvindo, estou ouvindo sobre dízimo, estou ouvindo sobre tudo, mas nada disso de fato, verdadeiramente eu entendo. Que seja Deus falando para mim essas coisas, é o pastor que está falando. Nos falta verdadeiramente esse entendimento, que esse grupo, é curioso, esse entendimento que esse grupo ignorante tinha, e que nós não temos. Enquanto nós nos reunirmos para ouvir o pastor A, o presbítero A, o pastor A ou B, presbítero A ou B, nada vai mudar na nossa vida. À luz do texto, para que os efeitos da palavra de Deus, das Escrituras, se operem em nós, nós precisamos, assim como esses cristãos aqui, esses recém-convertidos, precisamos, como eles, estarmos prontos para ouvir. Precisamos estar prontos para ouvir tudo o que e quanto Deus tem para nos falar. Precisamos ter consciência de que tudo quanto nós vamos ouvir é Deus falando comigo. De vez em quando, muito de vez em quando, alguém fala, olha, hoje Deus falou comigo. Hoje? Você está ouvindo sermões há anos aqui e hoje Deus falou com você? Qual é o critério para eu dizer, hoje Deus falou comigo? Deus está falando todas as semanas, todos os dias. Se eu ler a palavra, Deus está falando comigo. O problema é como eu me aproprio, como eu ouço a palavra de Deus.
O efeito destas coisas ali na vida daquele grupo foi algo extraordinário. Se você ler o versículo 44, que está aqui no final desse encontro, nós vemos aqui o resultado disso que aconteceu ali naquele lugar, esse grupo pronto para ouvir, consciente da presença de Deus, consciente de que Deus iria falar com eles, dispostos a ouvir tudo. Está aqui no versículo 44 a consequência disto. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. É o Espírito Santo agindo na vida de um grupo que estava pronto para ouvir tudo quanto Deus tinha para falar da parte dele, um grupo pronto para consciente que o Senhor, que Deus estava presente. Resultado, conversões e transbordar do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, à luz de textos assim, de exemplos assim que a palavra nos traz, avaliar em que condição eu tenho ouvido a palavra de Deus semana após semana. Vou para a igreja porque hoje é domingo, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Então fui lá, ouvi o culto, volto para casa, cumpri a minha obrigação dominical. Gente, você esteve na presença de Deus e não percebeu. Deus falou lá na igreja e você nem ouviu, porque você só estava lá para cumprir uma obrigação, um dever. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Porque muitos caminham na igreja sem compromisso e são confrontados, mas nada muda, porque não têm ouvido a palavra de Deus. Porque estão ouvindo o pastor falando, o pastor exortando, o pastor incomodando. Não perceberam Deus incomodando, Deus presente, Deus falando. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos incomode o coração, que mais do que as palavras nossas, o Senhor esteja trabalhando no coração e na mente de cada um, ensinando, chamando a atenção, exortando através de exemplos como esses de pessoas simples, que não conheciam nada com respeito às coisas de Deus, a vida do povo de Deus. No entanto, eles estavam em condições completas, em condições plenas, perfeitas, para ouvir a pregação. Que Deus nos ajude, que Ele mesmo trabalhe na nossa vida, na vida da igreja. Amém? Nós vamos nos